O espaço é imenso, silencioso e imprevisível. Lá fora, entre as estrelas, acontecem coisas que nem mesmo os telescópios mais poderosos conseguem explicar. De tempos em tempos, o cosmos nos envia um lembrete de que não controlamos nada. Às vezes, esse lembrete vem na forma de um ruído misterioso. Outras vezes, vem como uma luz que atravessa o escuro e nos observa de volta. Nos últimos anos, começamos a perceber que o sistema solar não é um lugar isolado. Objetos estranhos, vindos de fora, começaram a cruzar o nosso caminho. Eles aparecem do nada, seguem trajetórias impossíveis e depois desaparecem para sempre no vazio. E agora, há um novo visitante. Um corpo que veio de outro sistema estelar, atravessando o espaço a mais de 200.000 km/h. Ele brilha de uma forma que ninguém entende. Move-se como se estivesse sendo guiado, e carrega consigo um segredo que pode mudar tudo o que pensamos sobre a vida no universo. Nós o chamamos de 3i Atlas, mas o nome é tudo o que realmente sabemos sobre ele. O mistério verde. Há um mistério se desenrolando no espaço neste exato momento. Um visitante vindo de um lugar tão distante que nem conseguimos imaginar. Nós o chamamos de 3i Atlas, mas na verdade não fazemos ideia do que ele realmente é. Ele apareceu como um ponto luminoso e silencioso, atravessando o vazio, vindo de fora do sistema solar. E quanto mais os cientistas observam esse objeto, mais percebem que há algo nele que simplesmente não faz sentido. O 3i Atlas é o terceiro objeto confirmado a ter origem interestelar, ou seja, veio de outra estrela. Mas, diferentemente dos que o precederam, ele não parece estar apenas passando. Ele se comporta como se tivesse um propósito. Tudo começou em julho de 2025, quando o sistema Atlas, o asteroide terrestrial Impact Last Alert System, detectou um ponto rápido demais para ser um asteroide comum. Os cálculos mostraram algo impressionante. Ele viajava a mais de 200.000 km/h. Rápido demais para estar preso pela gravidade do Sol. Era um forasteiro vindo das profundezas do espaço interestelar. Mas a verdadeira surpresa veio alguns dias depois. Durante um eclipse lunar, astrofotógrafos na Namíbia, um dos lugares mais escuros do planeta, decidiram apontar suas câmeras para o céu. Quando capturaram o 3i Atlas, ficaram sem palavras. O objeto brilhava em verde intenso no meio da escuridão. Esse brilho verde não deveria existir. Os cometas normais se tornam esverdeados quando moléculas de carbono, chamadas C2, são excitadas pela radiação ultravioleta do Sol. Mas o 3i Atlas não contém esse tipo de carbono. Ainda assim, seu brilho verde é tão forte que domina todas as imagens. De onde vem essa luz? Ninguém sabe. E quanto mais os astrônomos tentam entender, mais anomalias surgem. A coma, a nuvem gasosa ao redor do núcleo, está cheia de dióxido de carbono e níquel metálico. Mas metais como o níquel só se vaporizam perto do Sol, onde o calor é extremo. O 3i Atlas, no entanto, mostrou presença de níquel quando ainda estava entre Marte e Júpiter, frio demais para isso acontecer naturalmente. Alguns cientistas tentaram explicar, talvez colisões, talvez alguma reação incomum de gelo e poeira. Mas nada fecha a conta. E então surgiram hipóteses mais ousadas. O escape de um motor de foguete, por exemplo, libera exatamente CO2 e traços metálicos. Motores de alta performance, como os usados em sondas e naves, costumam ter ligas ricas em níquel. Será coincidência ou um indício? Mesmo os que rejeitam qualquer explicação não natural admitem, o 3i Atlas é um caso sem precedentes. Ele não apenas parece diferente, ele se comporta diferente. Desde que foi detectado, o objeto mantém uma trajetória incrivelmente estável. Não acelera, não desacelera.
Não muda de curso. Cometas normais são imprevisíveis. O gás que liberam funciona como micropropulsores, alterando sua rota todos os dias. Mas o 3i Atlas segue em linha reta, como se estivesse sendo guiado. Além disso, sua órbita está quase perfeitamente alinhada ao plano das órbitas planetárias, onde giram a Terra, Marte e Júpiter. As chances de isso acontecer por acaso são menores que 1 em 500. E há um detalhe ainda mais intrigante. No ponto de maior aproximação com o Sol, chamado periélio, o 3i Atlas ficará exatamente atrás da estrela, invisível para todos os telescópios da Terra. Durante esse período, ninguém poderá observá-lo. Nenhum instrumento poderá registrar o que ele fará. Como se o próprio cosmos tivesse preparado um momento de privacidade para esse visitante. Coincidência ou estratégia? Visitantes interestelares e o padrão oculto. O 3i Atlas não é o primeiro viajante vindo de fora. Antes dele, outros 2 corpos interestelares cruzaram o sistema solar e deixaram os cientistas em dúvida sobre o que realmente viram. O primeiro foi Oumuamua, em 2017. Quando os telescópios do Havaí o detectaram, parecia apenas mais um asteroide. Mas logo perceberam que havia algo estranho. Oumuamua não girava como um corpo sólido. Ele saltava de brilho em brilho como se tivesse formato achatado e irregular, talvez como uma folha metálica flutuando no espaço. O mais misterioso, ele acelerou ao sair do sistema solar. Sem jato visível, sem liberação de gás, sem causa aparente. A aceleração parecia deliberada. O segundo visitante em 2019 foi 2i Borisov, descoberto por um astrônomo amador na Crimeia. Diferente de Oumuamua, ele se comportou como um cometa clássico, cauda longa, núcleo instável, gelo evaporando sob a luz solar. Nada de anomalias. Nada de mistério, ou quase. Porque Borisov também era estranho em outro sentido, sua composição química era diferente de tudo que conhecemos. Era mais rico em carbono, mais volátil e parecia carregar assinaturas de outro sistema estelar. Agora com o 3i Atlas, algo novo acontece. É como se os 2 visitantes anteriores fossem as pontas de um padrão. O primeiro metálico, sem explicação. O segundo, natural, mas incomum. E o terceiro, uma fusão de ambos, metálico e gasoso, estável e ativo, brilhando de uma forma que não deveria. O que esses 3 objetos têm em comum? Todos vieram de direções diferentes, em momentos distintos, mas seguindo trajetórias precisas demais para serem simples acaso. Como se houvesse um ritmo invisível conectando as estrelas aos nossos caminhos. Alguns cientistas chamam isso de coincidência estatística. Outros, mais ousados, falam de exploração automatizada. Sondas que viajam por eras, saltando entre sistemas, estudando mundos habitados e enviando dados a um ponto central. Um conceito conhecido como sondas de von Neumann. Segundo essa teoria, uma civilização avançada poderia construir máquinas autossuficientes capazes de se replicar, aprender e viajar sem limites. Elas não precisariam ser grandes, poderiam ter o tamanho de um asteroide ou de um cometa. E com o tempo, seriam recobertas de poeira cósmica, gelo e detritos, parecendo totalmente naturais. Ninguém jamais as notaria. Pense nisso. Um objeto que viaja há milhões de anos entre as estrelas, observando sistemas planetários, coletando informações, mas disfarçado de pedra e gelo. Sem ruído, sem comunicação direta, apenas olhando. E se o 3i Atlas for isso? Uma máquina antiga, construída em um tempo em que civilizações ainda trocavam sinais pelo vazio, agora passando silenciosa diante de nós? A ideia pode parecer ficção científica, mas até recentemente, o próprio conceito de objetos interestelares era ficção.
Até que Oumuamua apareceu e tudo mudou. Agora sabemos que o espaço é muito mais habitado do que imaginávamos, não por seres, mas por mensageiros cósmicos. E o mais curioso, todos eles, Oumuamua, Borisov e Atlas, vieram de direções próximas da constelação de Sagitário, a mesma região do céu onde o radiotelescópio Big Ear, em 1977, captou o famoso sinal WOW. Um sinal curto, poderoso, que durou 72 segundos e nunca mais foi repetido. Um som vindo do vazio que parecia carregar uma mensagem simples, direta e incompreensível. A frequência into 420 MHz, a mesma emitida naturalmente pelo hidrogênio, o elemento mais comum do universo. Se alguém quisesse falar com qualquer civilização capaz de entender física básica, usaria exatamente essa frequência. Coincidência ou padrão? 3 visitantes, um sinal e uma constelação. 3 pontos que, quando unidos, formam uma linha invisível, uma linha que talvez desenhe o contorno de algo muito maior do que conseguimos enxergar. Enquanto os astrônomos observam, o mistério cresce. Os dados mais recentes mostram que o 3I Atlas não está apenas passando rápido, ele mantém uma velocidade e direção quase perfeitas, com flutuação de apenas 1 fico-quilômetros por dia. Para um objeto que libera gases e poeira, isso é quase impossível. É como um navio cruzando o oceano sem que o vento o empurre para lugar nenhum. Alguns pesquisadores tentam resolver isso com lógica. Talvez ele seja maior e mais pesado do que pensamos, e por isso dificilmente se move. Mas se fosse realmente tão grande, refletiria muito mais luz do Sol. E não é o caso. Então o que está mantendo o curso tão estável? Algo dentro dele? Algo controlando de longe? Ou uma propriedade física que ainda não compreendemos? Há um silêncio incômodo nas respostas. E é nesse silêncio que as teorias encontram espaço para crescer. O eco do UOL e o silêncio das estrelas. Em 1977, quando o sinal WOW foi detectado, o astrônomo Jerry Ehman não imaginava que aquele pequeno traço de tinta num papel se tornaria uma das maiores incógnitas da história da astronomia. 72 segundos. Esse foi o tempo que o universo levou para sussurrar algo e depois calar-se de novo. Décadas se passaram e ainda não sabemos o que foi. Mas agora, quase meio século depois, um novo visitante surge, vindo da mesma direção no céu, como se seguisse o eco de um som perdido. O 3I Atlas atravessa o sistema solar como uma nota repetida de uma melodia que não conseguimos entender. Há quem diga que o sinal WOW e o 3I Atlas são apenas coincidências. Mas no fundo, a humanidade é movida por padrões. Procuramos conexões, mesmo quando não existem. E às vezes é justamente essa busca que nos aproxima da verdade. O 3I Atlas não envia sinais de rádio, não emite pulsos de energia, não responde a tentativas de contato. Mas isso não significa silêncio. Talvez ele já tenha dito o que precisava, em 1977. Ou talvez o próprio ato de sua chegada seja a mensagem. Imagine uma civilização antiga, distante, observando o céu e vendo um pequeno ponto azul, a Terra, emitir luzes artificiais. Eles perceberiam que algo inteligente existe aqui. E então enviariam mensageiros. Não naves tripuladas, mas sondas, pequenas, autônomas, programadas para observar, analisar, esperar. Sondas que podem levar milênios para chegar, porque o tempo para quem domina as estrelas não é um obstáculo. E se o 3I Atlas for uma delas? Uma máquina paciente que viaja há milhões de anos, cruzando sistemas, estudando mundos e que agora finalmente passou por nós. Se for isso, o que ele viu? O que encontrou em nosso planeta? Guerras? Satélites? Ruído?
Ou talvez tenha visto exatamente o que esperava, uma civilização jovem tentando entender o próprio reflexo no cosmos. Mas, mesmo que tudo seja natural, mesmo que o 13 Atlas seja apenas um cometa, ele já nos ensinou algo. Que o desconhecido ainda existe. E que o universo não é previsível, nem calmo, nem limitado ao que conhecemos. É vivo, imenso, misterioso. Os próximos meses serão decisivos. O James Webb continua observando o visitante, tentando descobrir se o brilho verde vem de reações químicas ou de algo completamente novo. O Vera Rubin Observatory deve detectar dezenas de novos objetos interestelares nos próximos anos. E talvez, entre eles encontremos padrões mais claros. Ou, quem sabe, mais perguntas. O mais fascinante é pensar que, enquanto olhamos para o 13 Atlas, ele também nos observa. Não por intenção, mas por consequência. Porque cada telescópio apontado para o céu é, ao mesmo tempo, um espelho. Quando buscamos o desconhecido, encontramos a nós mesmos. Talvez o 13 Atlas seja apenas uma pedra viajante, sem propósito, sem mente, sem origem extraordinária. Mas, de certa forma, ele já cumpriu uma missão. Fez a humanidade olhar para cima novamente. Fez cientistas e sonhadores trabalharem lado a lado, tentando decifrar o que não se encaixa. E nesse esforço nos lembramos de algo que havíamos esquecido. Que ainda há mistérios. Que ainda há perguntas sem resposta. E que talvez o verdadeiro contato com o desconhecido não venha de fora, mas do despertar da nossa própria curiosidade. O 13 Atlas continuará sua jornada. Vai cruzar o plano das órbitas, desaparecer atrás do Sol e seguir para o frio infinito. Talvez um dia volte. Talvez nunca mais o vejamos. Mas, se ele realmente é o mensageiro que alguns acreditam, então talvez não precise voltar. Porque o recado já foi dado. No silêncio do espaço, há histórias que não usam palavras. E às vezes basta ouvir o eco. O eco de um sinal que alguém chamou de uau. O eco de um ponto verde cruzando o vazio. O eco do nosso próprio espanto diante do infinito. O universo é vasto, imprevisível e cheio de segredos que ainda nem começamos a compreender. E talvez o 13 Atlas seja apenas o lembrete de que não estamos sozinhos, nem no espaço, nem no tempo, nem na curiosidade que nos trouxe até aqui. Se você gostou deste vídeo e quer continuar explorando os mistérios do cosmos comigo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque aqui, toda semana, o desconhecido ganha voz. Nos vemos no próximo episódio de Universo de Fatos.